Mas hoje eu quero ler um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, texto belíssimo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. E como eu disse anteriormente, essa passagem vai de encontro a tudo aquilo que foi ministrado aqui durante o período de louvor, uns cânticos escolhidos pelo Sérgio. Um texto que nos leva a refletir, de fato, sobre essa questão holística. Tudo nos afeta, porque nós somos parte desse todo. De maneira que também, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso de número 17. Então, tudo nos afeta, mas também a tudo podemos afetar. E esse tudo, não necessariamente a gente precisa pensar a partir de uma ideia grandiosa, de um universo macro, a partir de pequenas ações, ou dos pequenos universos, nossas famílias, nossos ambientes de trabalho. E mais uma vez, recorrendo aqui a uma das falas do Sérgio, que todos os dias a gente recebe um caminhão de informações, informações corretas, informações equivocadas, informações que a gente não sabe se são corretas ou equivocadas e que o que nos cabe é apurar. Mas é tanta informação que a gente nem tem condição de apurar tudo isso. A gente não tem. Então, o meu papel enquanto pastor, eu tenho pensado muito nisso nos últimos dias. Se você não viu ainda, tem um corte. Corte é aquele trechinho que a gente tira de um todo da mensagem e compartilha aqui nos nossos grupos, principalmente no Instagram, em que o último corte eu falei que nós não deveríamos colocar os nossos ideais, as nossas paixões, deixar as nossas paixões falar mais alto do que os ideais do Senhor. Não deveríamos. E aí, eu fiquei pensando nisso ao longo dessa semana e resolvi então, falei, eu creio que eu possa falar um pouco mais sobre isso a partir do texto que eu escolhi, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 17, nós vamos ler até o 21, porque esse é o nosso ideal, o que Paulo descreve nessa passagem. E você pode fazer suas escolhas, e você pode ter as suas preferências, e você pode escolher viver na vida. Isso não está ao alcance do pastor dizer, viva assim, faça isso. Até alguns pastores fazem isso, mas eu entendo que esse não é o meu papel. Entendo que quem faz assim faz equivocado. Você em Cristo tem autonomia para decidir, para escolher e lidar com as consequências de suas escolhas. Porém, todos nós somos chamados a refletir, a pensar a partir do que esse texto nos ensina. Daí então você escolhe, daí então você decide, daí então você vive. A partir disso você vive. E eu quero ler com vocês esse texto. Já está aí com a sua Bíblia aberta? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Todo mundo achou? O som tá bom, né? Tá tranquilo? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do registro de Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas.
Verso 18: todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e, sublinhe isso aí na sua Bíblia, ou marca aí na sua Bíblia digital, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as nossas transgressões ou as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então não é novidade para ninguém, eu acabei aqui de recorrer, de fazer uma consulta de que as canções que a gente... E de novo, não estava combinado isso. Ninguém comentou, olha, tal dia faremos isso, assim, assim, assado. Não. Muito provavelmente o Sérgio foi levado e tomou a decisão de cantar essas canções, porque entendia que aquele ou esse era o momento, como existe uma escala, domingo que vem não seria ele. Então, talvez ele tenha pensado, poxa, talvez fosse apropriado falar do Evangelho dessa maneira, como dizia Lutero, quando as canções são cristocêntricas, são sermões cantados. E ele veio e trouxe isso. E eu, no meu momento de solitude, diante da palavra, entendi que também deveria usar esse texto. E parece que as coisas, em alguma medida, se encaixaram. E não é novidade para ninguém que a gente vive um momento bem rixoso, bem conflituoso, bem, para usar a palavra do nosso tempo, polarizado, não é? E eu fiquei pensando, se eu, enquanto pastor, eu queria que você pensasse nessa comunidade, tá bom? Agora, o exercício é esse. Você está aqui, você frequenta aqui, você é daqui, enfim, você participa aqui. Se enquanto pastor eu aderisse ao que muitos por aí têm aderido, eu fico me perguntando que olhar você teria de mim como pastor. Eu tenho minhas tendências. Você tem as suas. Eu faço as minhas escolhas. Eu posso apresentá-las publicamente, bem como eu posso guardá-las. Mas quando eu guardo, até nisso sou julgado. E eu não estou dizendo que você está fazendo isso, estou dizendo de um modo geral. Quando eu abro dizendo que a minha preferência é essa, eu estou induzindo você a aderir à minha preferência. É o que a gente chama comumente de voto de cabresto. Eu não quero trazer aqui uma fala política, partidária, mas nós somos seres da polis, mas também somos seres cidadãos do reino de Deus. Então fiquei pensando, qual é o papel, para usar aqui, já que o Sérgio usou aqui uma música de um conterrâneo, Wagner, para usar mais uma canção do cancioneiro popular, como será o amanhã? Vocês lembram dessa canção? Não me chamem de herege não, mas como será o amanhã? Aí a gente pega todas essas canções, olha para cima. Você tem alguém que não perdeu o controle de nada e não perderá. Mas no meio de tudo isso que a gente vem experimentando, eu não tenho dúvida
de que, se não uma parte, e uma parte muito considerável, para não dizer quase que toda a igreja, perdeu o controle, perdeu o sentido e o olhar daquilo que ela é chamada para fazer. Quando, na verdade, ela abertamente declara ter um lado. E aqui, não um lado, só para ficar nesses dois lados, direita ou esquerda. De que lado você estiver, se esquecendo de qual é o centro da sua existência, você já vai começar inclinado ao equívoco. E esse texto, então, Paulo traz isso para a memória. O meu papel, respondendo a pergunta, qual é o meu papel enquanto pastor? Principalmente depois desses dias, é o papel de reconciliação. E não somente o meu papel, eu, que funciono como pastor de uma comunidade, mas o papel da igreja deve ser o papel de reconciliação. Mas qual é o grande problema em nossos dias? Como aqueles que são chamados para pregar a reconciliação podem falar de reconciliação, uma vez que estão não reconciliados uns com os outros? Como? Como aqueles que são chamados para levar na bandeira do Evangelho a paz, anunciar a paz, falarão de paz se não estão em paz uns com os outros? Então o apóstolo Paulo sabe, naqueles dias, qual é o seu papel, o quão é importante. Ele vai dizer que não tem um outro sentido para a sua vida que não seja cumprir com a vocação para a qual Deus o chamou, pregar o Evangelho. Enquanto se prega o Evangelho, se prega a reconciliação. Enquanto se prega o Evangelho, se prega comunhão. Enquanto se prega o Evangelho, se prega unidade. Fecha os teus olhos agora, não para orar, apenas para fazer um exercício. Olha naquilo que você pode perceber, naquilo que acontece em nossos dias, pensando agora apenas no recorte daquilo que a gente chama igreja. E ver se essas palavras podem estar associadas, e claro, de maneira mais salutar possível à vida da igreja brasileira. Comunhão, harmonia, pacificação, reconciliação. Não precisa responder alto, responda apenas no seu coração. E responda no seu coração como alguém que é chamado para levar reconciliação. Pense nisso. Pense nisso. Paulo sabe que a urgente tarefa do seu ministério é falar de reconciliação, e ele não mede esforços para isso. Ainda que questionado, ainda que sua autoridade apostólica seja colocada em jogo. As polarizações no tempo de Paulo existiam. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, mas tudo que eu não quero é ser de Paulo. E a resposta de Paulo para aqueles que experimentavam e promoviam o divisionismo, a ruptura, a quebra de unidade naqueles dias é: acaso Cristo está dividido? Acaso o que Cristo anunciou e nos faz anunciar como seus seguidores, como seus discípulos, como os apóstolos, é a falta de unidade? Não. Então Paulo sabe que a necessidade que toda a humanidade tem, antes de tudo, é de reconciliação. O pecado criou uma ruptura. O pecado criou uma visão embotada. O pecado criou uma insensibilidade nos corações. O pecado criou o desejo de olhar para o outro e mesmo ao lado de Jesus dizer: Senhor, quer que a gente ore e desça fogo do céu?
eles não estão conosco. Vocês lembram dessa oração nos evangelhos? Esse é o teu desejo, Senhor? E o Senhor? Claro que não. Mas esse parece ser de tempos em tempos, ou nos acompanhar, talvez floresça e se torne mais evidente de tempos em tempos, mas é uma coisa que acompanha a gente desde sempre, porque somos seres caídos, e aí entra aquilo que a igreja, apenas a igreja é chamada para ser e fazer. Nós podemos, em muitos sentidos, contar com ações, favores, no sentido de serviço, né? De outras instituições. Por exemplo, há pouco tempo nós vivemos o drama, e ainda continuamos a experimentar um pouco disso, mas de maneira bem mais fraca, né? Enfim, vivemos as dores da pandemia, como fomos abençoados por gente da classe da saúde. Nós experimentamos isso. Lá tinham cristãos, não cristãos, lá tinham ateus, lá poderiam, quem sabe, existir agnósticos, sei lá, mas é fato, fomos abençoados e somos abençoados por uma classe. Nós somos abençoados por gente que ergue casas, prédios, engenheiros, gente da construção civil. Nós somos abençoados com programadores, gente da TI, e não necessariamente gente essa que professa a nossa fé. Onde é que eu estou querendo chegar? Nós vivemos numa sociedade plural, onde cada parcela dessa sociedade, onde cada indivíduo dessa sociedade pode apresentar sua contribuição. Fato. Também o que é fato? Fato é que apenas a igreja é chamada para promover a divulgação do Evangelho. De maneira que quando nós deixamos de funcionar na sociedade, deixamos de atuar na sociedade de acordo com a nossa vocação, nós podemos orar, nós podemos lutar, nós podemos ir para o embate, mas nada muda, porque o Evangelho foi deixado de lado. E notem que é isso que acontece em nossos dias. Quando eu decido não dizer, esse é o meu lado, que não seja estar ao lado de Jesus, ou melhor, atrás de Jesus, a chance de falar qualquer coisa menos o Evangelho é grande demais. É grande demais. E aí Paulo está dizendo, o que o mundo necessita é de reconciliação. E para que isso aconteça, se a gente voltar um pouquinho nesse capítulo, nós vamos ver o apóstolo Paulo falar que nós, versículo 16, capítulo 5, verso 16, assim daqui por diante não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se você está em Cristo, é uma nova criação, e as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Surgiram coisas novas diante de você, para que você, no seu agir novo, promova a novidade diante dos outros. Guerra, qualquer um faz. Disseminar ódio, qualquer um faz. Inclusive, falando que aquilo deve ser feito assim para que se alcance a paz, assim qualquer um faz.
Agora, o que de maneira nenhuma qualquer um vai fazer e só a igreja é chamada para fazer? Promover reconciliação. Quem está em Cristo, a nova criação, as coisas velhas passaram e surgiram coisas novas. E tudo isso procede de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Qual é o meu papel enquanto igreja? O seu papel enquanto igreja? Desculpe aqui agora ser contundente, mas é necessário. Embora você possa ter suas escolhas, embora você possa escolher os seus candidatos, ninguém aqui tem nada a ver com isso, mas não se esqueça que a primazia de sua vida, o que vem antes de tudo em sua vida, é se lembrar que antes de tudo, a você, que é a igreja, foi confiada a mensagem da reconciliação. Em nome dos nossos candidatos, nós nos matamos. Em nome dos nossos candidatos, nós nos ferimos. Em nome dos nossos candidatos, nós nos odiamos. Mas tudo isso, não sei como, mas ainda assim é feito banhado com oração e segundo pautado na Bíblia. Então o meu papel é alertar vocês para aquilo que vocês são chamados a fazer. Vocês devem votar, vocês são cidadãos. Vocês devem cumprir seu papel de cidadão nesse mundo. Claro que devem. E devem fazer isso segundo a consciência do Evangelho. Mas quando nós nos esquecemos do Evangelho, a tendência é que, na verdade, aí eu volto lá no corte da semana passada, as nossas paixões vão falar mais alto. E aí eu atropelo quem estiver na minha frente. E aí eu bato em quem estiver na minha frente. Voltando aqui ao exemplo das músicas. As próprias músicas nos remetem a um momento parecido com esse. O que isso quer dizer? Esse momento nunca vai acabar enquanto aqui estivermos, gente. Agora, enquanto aqui estivermos, o que a gente não pode perder de vista? Não deixe de olhar para o céu. Não deixe de trazer à memória a verdade absoluta de que em Cristo nós fomos reconciliados e por meio de Cristo nós recebemos o ministério da reconciliação. Deixa eu ler uma ilustração aqui para vocês. Imagine dois amigos, um diante do outro, cada um com seu argumento. Amigos de infância, cresceram juntos, ou frequentaram a mesma escola, ou casaram no mesmo dia, sei lá, mas pessoas para quem você poderia olhar e dizer, olha, quanta coisa envolvida, quanto amor, quanta intimidade. Pessoas caminharam juntos a vida inteira, mas de repente esse bom relacionamento, ele vai ganhando contornos de tensão, ele vai caminhando para aquela ideia de rompimento. Aos poucos eles param de se olhar nos olhos, aos poucos eles param de se abraçar, aos poucos o contato se torna estranho, é uma relação quase que de choque, de estranhamento. E essa separação, ela vai acontecendo de maneira sutil, mas ela vai chegar ao ápice, uma hora chega, porque vocês sabem que ninguém cai de imediato, isso acontece gradualmente. Por exemplo, uma separação de um casal, isso não acontece simplesmente da noite para o dia, é nutrido, é fomentado, é gradual. Do que essas pessoas precisam? Reconciliação. Quando eu olho para a descrição desses dois amigos, ela diz respeito à nossa vida enquanto igreja. Quanto estranhamento há entre nós? Quanto
quanto julgamento há entre nós. E de novo, não quero aqui cercear, não quero e nunca quis, e nunca farei isso. Daqui você nunca verá alguém abrir o púlpito para receber alguém que não seja para falar da palavra de Deus. Nunca. Daqui a oração será para que a justiça de Deus se manifeste, e aí, como eu creio num Deus poderoso e soberano, isso pode acontecer, como aconteceu com reis e com impérios, sem que necessariamente eles fossem crentes. A gente precisa abandonar essa ideia de sede de poder, a igreja precisa sair disso, senão ela morre. Olha para a vida de Jesus, isso foi oferecido para ele. Se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo. Todos os reinos serão teus. Jesus experimentou essa tentação. Olha a identificação daquilo que ele experimentou com aquilo que nós experimentamos também, estamos sujeitos a experimentar. E qual foi a resposta de Jesus? Digno de ser adorado, só há um. Não me renderei, não me dobrarei, não me prostrarei diante daqueles que têm o poder, mas que não é poder absoluto, é temporário, e só o tem porque é um Deus soberano, que não perdeu o controle de nada. Isso é o Evangelho. Jesus então vence a tentação, e é nesse espírito que eu e você também devemos nos agarrar, no espírito de Jesus, para vencer essa tentação de desejar o poder pelo poder. Isso mata a igreja. Isso mata a igreja. Isso torna a igreja um instrumento do diabo. Deixa eu ler um negócio para vocês aqui, em relação, talvez você não saiba, se sabe vai ser relembrado. Eu quero ler um dos pressupostos, que inclusive faz com que pessoas leiam e desejem estar aqui por causa disso. Esse, por exemplo, foi o caso do Carlos. Me perdoe aqui citar o teu exemplo, Carlos, mas apenas para ilustração. As igrejas evangélicas livres renunciaram a qualquer ou quaisquer prerrogativas para não dar ao Estado o direito de intervenção nos assuntos da igreja. Nós somos livres em Cristo. No Brasil nós não temos igreja-estado, mas independente do lado que os cristãos estejam, o que está por detrás, ainda que digam o contrário, é que essa igreja se torne o Estado. Isso seria muito ruim, uma igreja do Estado. Corremos o risco de virar Talibã. Jesus nos chamou para, no estado em que nos encontramos, vivermos os valores do reino de Deus. É isso que vai fazer diferença. Então, a minha preocupação com você, e gostaria que você fosse muito sensível a isso, com essa comunidade, com essa pequena parcela da grande Igreja de Jesus Cristo em todos os lugares, é chamar sua atenção para essa verdade. Você é chamado, segundo o texto, verso 20, nós somos embaixadores de Cristo. Nós não somos cabos eleitorais. Nós somos embaixadores de Jesus. Nós não temos um projeto, a igreja não tem um projeto, a igreja não precisa de bancada da Bíblia ou dos evangélicos. Não precisa. Porque nós somos, e eu não estou dizendo que você deve ser um ser alienado a tudo que está acontecendo. Isso não tem como. O que nos afeta aqui, sendo vivido lá fora, afeta para o bem lá fora, e também somos afetados por aquilo que está lá fora. Mas se eu e você perdermos essa perspectiva,
de que o que somos chamados para ser e para fazer é vivermos como embaixadores de Cristo. Qual é a ideia do embaixador? O embaixador é aquele que fala em nome de alguém, que está num país que não é o seu, que está numa terra distante da sua, mas que representa os valores, as ideias, tudo aquilo que diz respeito à terra a qual ele pertence, o reino ao qual ele pertence, o país ao qual ele pertence. Essa é a ideia do embaixador. Então, nenhum de vocês tem o direito de falar em nome de Jesus como cabo eleitoral de ninguém. É isso que a palavra está nos ensinando. Nós somos embaixadores de Jesus. De Jesus. Nós somos representantes de Jesus. Nós somos autorizados a falar em nome de Jesus. Mas nós somos autorizados a falar em nome de Jesus o que ele falou, o que ele ensinou, o que ele pregou, o que ele viveu. Amém? É isso que a Bíblia está nos ensinando. Somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse exortando o mundo por nosso intermédio. Como Deus faz a sua obra por meio da vida de homens e mulheres que servem a Jesus e não a siglas. O que a gente está conversando aqui tem a ver com política, mas não partidária. Tem a ver com ética, mas não deste mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então devemos sim olhar para cima, para o justo juiz, para aquele que governa de maneira absoluta, tem o controle de tudo e de todos em sua mão. Deus, o soberano. A ideia de ser soberano é de que não existe ninguém que se compare a Ele. Então a gente precisa viver assim. Viver com essa verdade no coração. Assim suplicamos-vos, por Cristo, reconcilie-se com Deus. O que é triste em tudo isso? É que aqueles que são chamados para se tornarem instrumentos de reconciliação, hoje, no nosso país, precisam ser reconciliados. Precisam se arrepender. Aí você pode estar dizendo, mas você está falando não daqui. Tudo isso nos afeta. Um dos grandes desafios para mim e para você enquanto igreja, hoje, por exemplo, falar que era um evangélico é triste. Mas o nosso desafio é resgatar o sentido de ser evangélico, de olhar para a palavra evangélico, à luz do evangelho, que significa dizer viver aquilo que Jesus apresentou em sua vida e obra presente nos evangelhos. Não para que a gente pense na palavra evangélico e sinta vergonha, e se sinta, coagido a dizer não sou isso, mas o resgate é necessário. Quando isso há de acontecer? Quando os embaixadores de Cristo se comportarem como os embaixadores de Cristo. Se isso não for suficiente, eu me lembro de uma conversa triste, há alguns anos, e em que eu conversei com uma pessoa e falei, olha, se Cristo não for suficiente para a gente aqui, para que a gente permaneça um ao lado do outro, com todas as nossas controvérsias, gente, com todos os nossos embaraços, com todas as nossas dificuldades. Se Cristo não é suficiente, nada mais nos segura aqui, nada mais nos dá liga. Então, nessa manhã, eu gostaria que você pensasse sobre isso, sobre o seu papel. Perceba, eu não estou falando do que
o Estado é chamado para fazer. Nós podemos fazer um trabalho extraordinário e cooperar com o Estado, desde que jamais a gente perca de vista a ideia de que somos, antes de tudo, embaixadores de Jesus, seguidores de Jesus. Qual é a base da reconciliação? Jesus Cristo. Volte-se para Jesus. Quem é o autor da reconciliação? Jesus Cristo. Volte-se para Jesus. Qual é a mensagem da reconciliação? Jesus Cristo. Volte-se para Jesus. Agora, é impossível pregar reconciliação se os nossos olhos estiverem longe de Jesus, se a nossa vida não for pensada a partir da mente de Jesus, e se Jesus até está presente em nossa boca, mas estiver longe do nosso coração, é impossível anunciar reconciliação. Então, em nome de Jesus, é o que Paulo está dizendo aqui. Aquele que não tinha pecado, verso 21, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você quer apregoar justiça nessa terra? Você quer ser, não justiceiro, não juiz, enquanto aquele que julga para condenar. Você quer fazer valer a justiça de Deus? Seja misericordioso. Dê atenção ao seu semelhante. Fale da reconciliação. A reconciliação não pode estar escrita, ser lida e ser descartada. Lembra aquilo que você é chamado para ser, o embaixador de Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, tem uma nova vocação. Como nós não temos exatamente o controle sobre os outros, deixe os outros serem o que quiserem, mas não perca de vista aquilo que você é chamado para ser, o embaixador de Jesus. Amém?